Bom, olá, lindas, tudo bem? A gente vai dar continuidade nas nossas aulas, mas de uma maneira um pouquinho diferente, que a gente estava acostumado ao vivo e a cores, tá? A gente vai fazer nesse molde de videoaula. Naquele drive que foi passado para vocês, onde todos os professores estarão colocando materiais, eu vou continuar fazendo aquele esquema que a gente sempre faz no drive de botânica e ecologia, que é dividindo em pastas, e na pasta de slide eu vou estar mandando todos os slides e também videoaulas, tá bom? Assim como lista de exercícios na pasta de exercícios, tá? Então a gente vai continuar da onde a gente parou, tá bom? Antes a gente tinha falado de comunidades e populações, a gente falou a parte 1, que era sobre a questão de relações ecológicas. Então, por exemplo, a questão de relações interespecíficas, intraespecíficas, né? A gente falou sobre um pouquinho sobre camuflagem, mimetismo. E agora a gente vai falar sobre a parte 2, tá? Que é sucessão ecológica e depois dinâmica de populações, com a questão de crescimento populacional. Clara, eu tenho dúvidas sobre o que você falou e tudo mais ao longo dessa videoaula. O que eu posso estar fazendo? Pode me mandar a mensagem no final daqui dos slides, vai ter novamente o meu. Eu vou estar passando o meu número para vocês novamente. Vocês podem mandar no WhatsApp, tá? Para mim no privado, por exemplo. E vai ter também um e-mail, botanicadiferencial@gmail.com, que é onde eu coloco dos drives, lembra de botânica e ecologia. Vocês podem estar mandando e-mail para mim. Clara, não tenho nenhum desses dois. Tem um grupo no Facebook do cursinho, tá? E a gente também, e tem eu também no Facebook, então vocês podem estar me adicionando, mandando mensagem. Se não quiser adicionar também, se só quiser mandar mensagem, pode também, fique à vontade, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato. Em relação a exercícios, tudo mais. Vamos lá. Comunidades e populações, parte 2. Primeira parte, sucessão ecológica. A gente precisa entender, primeiramente, o que é uma sucessão ecológica. Sucessão ecológica é uma sequência de alterações na composição da comunidade que vai resultar também depois na formação de uma comunidade que ela é relativamente estável. Clara, estável, né? Clara, o que é isso? Mas de uma maneira mais resumida, é uma mudança na composição dessa comunidade ao longo do tempo, tá? Ou seja, a gente vai de uma comunidade que ela é mais simples para uma comunidade mais complexa, tá? Essa sucessão, né, a gente vai ter mudanças que vão ocorrer. A gente vai ter mudança ao longo dessas sucessões, mas a gente vai ter mudanças, por exemplo, antes dessa sucessão, que essas mudanças elas são de maneiras naturais ou, por exemplo, não naturais, que elas ocorrem, fatores ali dentro, que causem uma alteração para que você acabe fazendo essa sucessão ecológica. Sei lá, de maneira natural, como, por exemplo, erupção vulcânica, que eu coloquei aqui. E de uma maneira não natural, como, por exemplo, ação antrópica, desmatamento. Em qual velocidade? Pode ser lenta e sutis, que a gente nem percebe, como, por exemplo, nas relações, nas interações que a gente tem ali. Ou de uma maneira bem drástica, isso vai ocorrer. Então, desastre ambiental. Aqui eu coloquei, por exemplo, um tsunami, né? E a gente tem que lembrar de dois fatores, né, dois componentes muito importantes dentro do ambiente ali, que são muito importantes, que são o abiótico e o biótico. Então, aquele prefixo de negação. Então, de seres não vivos, a gente está falando aqui de temperatura, né? A gente está falando de umidade, de ventos e tal. E de bióticos, a gente está falando de seres vivos, então dos animais, das plantas, por exemplo. Esses dois componentes, eles são muito importantes aqui. Logicamente que a gente vai falar bastante sobre, por exemplo, a questão biótica, porque eles que a gente vai estar vendo, por exemplo, ao longo dessa sucessão, tendo uma modificação muito maior ali, tá? Mas os dois são fundamentais aqui, esses dois componentes, tá bom? E a gente vai ter, então, dois tipos de sucessão ecológica: sucessão primária e a sucessão secundária.
A primária é quando não existia nada, era zero. Então começou uma sucessão, começou a ali brotar plantas do zero. Um exemplo, tinha uma rocha nu, né? Uma rocha. Aí vieram ali intemperismo e outras coisas que conseguiu fazer com que aquela rocha meio que se desintegrasse. E dali nasceu, por exemplo, um líquen, um musgo, né? E aí vai começar então a fazer uma sucessão ecológica. Então é do zero, sucessão ecológica primária. Agora, eu já tinha estabelecido, por exemplo, uma floresta. Aí aconteceu, por exemplo, um distúrbio, um estresse, uma perturbação, né, como um fogo, e destruiu aquela floresta. Aí vai vir o quê? Vai vir colonizar, vai vir reocupar aquele espaço, então uma vegetação ou outros animais. Então você tem uma reocupação daquele espaço. Então essa é a sucessão ecológica secundária. A gente vai observar agora, a gente vai ver ilustrado isso, tá? Então, sucessão ecológica primária, a gente tem aqui, por exemplo, numa rocha nu. Então a gente vai intemperismo, chuva, né, vento, desintegra essa rocha. O que acontece? Vai vir espécies que a gente chama de pioneiras, que a gente vai mais para frente sobre essas espécies, e que elas vão ocupar, né, essa rocha. E nisso vai ter o quê? A formação, vai começar a ter a formação de solo. Então elas vão abrir espaços para outras espécies poderem estar se fixando ali também, se colocar, colonizando aquele local, né? Ocupando aquele local, né? E isso até você chegar, por exemplo, numa comunidade que a gente chama de clímax. Aqui a gente pode observar a questão, né, dessa rocha, ela não desaparece, é que ela vai sendo colocada mais para baixo, que acima dela vai sendo construída, então, né, vai sendo colocado o solo. E isso ajuda, quem que ajuda? Principalmente as comunidades pioneiras, tá? Que a gente vai ver. Na sucessão ecológica secundária, por exemplo, aqui no quadrinho, a gente tinha uma floresta, essa floresta pegou fogo, então ali dizimou tudo que a gente tinha ali na comunidade. Vai vir, então, outras espécies ali, então outras populações e tudo mais. Então, até você estabelecer, por exemplo, uma floresta de novo, né? E aqui a gente está ilustrando, então, a perturbação é o fogo, né? Então, a gente tem estágios dessa sucessão ecológica. A gente vai ter o que a gente chama de ecese, ou de pioneira, tá? Série ou serial, ou de intermediário e clímax, tá? Na ecese, a gente vai ter predominância do quê? A gente vai ter, na verdade, comunidades que a gente chama de pioneiras. São, por exemplo, vegetações, espécies que elas crescem, elas dão espaço ali, elas dão aquele meio, elas faz o intermeio ali para que outras espécies possam vir, né? Então, ela, por exemplo, não tinha solo. Então, essas pioneiras conseguem fazer o quê? Uma camada de solo já. Ela começa a começar um solo ali para vir outras, né? Então, elas dão espaço para vir outras, deixa o ambiente um pouco mais, sei lá, forte para que outras venham, né? Já na cereal, a gente tem, por exemplo, alguns arbustos, algumas pequenas árvores, né? E que são as intermediárias, que fazem toda essa alteração. E ao longo de tudo isso, a gente tem alterações que são abióticas, né? Então, de climas e tudo mais. Alteração nesse meio aqui biótico também. E a gente tem a clímax, a clímax é quando todo aquela comunidade, ali que a gente tem, toda a comunidade ali, eles estão, tudo que eles produzem, eles consomem, tá? Então a gente consegue, Clara, mas eu só consigo observar isso na vegetação, mas isso ocorre também na questão dos animais, mas aqui não vou falar de tudo que eles produzem, eles consomem. Aqui eu vou estar falando sobre a questão de tipo de maiores interações, de interações mais complexas e de uma rede mais complexa, tá? De algo mais complexo. E a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante.
Lembra quando a gente falou lá sobre pirâmides de biomassa, de número, de energia, fluxo de energia e tudo mais? Lembra dessa aula? A gente falou também sobre produtividade primária bruta e produtividade primária líquida. Vamos relembrar, porque vai ser importante aqui. Produtividade primária bruta é o que? A biomassa, a questão da relação da biomassa. Então, fotossíntese. Vamos pensar em fotossíntese. Produtividade primária líquida é essa fotossíntese menos a respiração, tá? Então, vamos colocar assim. Por que é importante? Porque no estágio do diecese, por exemplo, a gente tem que a produtividade primária líquida, ela é muito maior do que zero, tá? Nas intermediárias, ela é maior que zero, mas ela não é muito maior. Já na clímax, ela tende a zero. Então, é aproximado a zero. Por quê? É sobre aquela questão que a gente falou, de tudo que você produzir, você consome, né? E é importante a gente lembrar na continuidade dessa sucessão. Por quê? É algo contínuo, não é alguma coisa assim, ó, aconteceu isso aqui, agora acontece isso. Agora acontece isso. Não, é algo que é contínuo e a gente às vezes nem consegue perceber, né? Por conta dessa continuidade. E ao longo da sucessão, a gente vai ter o quê? O aumento de número de espécies. Então, você aumenta a questão da diversidade de espécies ali. A diversidade de espécies você também aumenta, né? Então, o número de espécies, a questão da diversidade de espécies. Gente, isso é rinite alérgica, tá bom? Rinite alérgica. Desculpa. A questão de biomassa também aumenta. Então, consequentemente, se você aumenta o número de espécies, diversidade de espécies, você aumenta também a biomassa. Você também vai aumentar as relações ecológicas. Lembra que a gente vai de uma comunidade que ela é menos complexa, mais simples, né? Para uma mais complexa. Então, a gente aumenta também as relações ali, né? A gente então vai ter o quê? Aumento dessa produtividade aí primária bruta, ou seja, a fotossíntese ocorrendo. Mas a gente também tende ao quê? Aumento do equilíbrio, de um equilíbrio ali, da homeostase. Então, entre aquela comunidade. Aqui é só para exemplificar a questão da biomassa, e isso até chegar na comunidade clímax. Tudo bem? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ler um exercício juntos. Eu vou colocar aquele esquema que a gente faz na aula, de uma musiquinha aí bem bacana, bem marota para vocês. E aí, depois que eu que eu vou colocar essa música, eu vou dar aqui, colocar no timer aqui, tipo, no cronômetro, 1 minutinho, aí vocês pensam e aí a gente retoma, tá? Para explicar. Vamos lá. Considere as seguintes afirmações sobre sucessão ecológica. 1. Quando uma comunidade atinge o estágio clímax, a teia alimentar torna-se mais complexa. 2. A composição das espécies tende a permanecer constante ao longo da sucessão. 3. Os diferentes organismos dos estágios serais ocasionam modificações nas condições ambientais locais. Estão preparados? Posso soltar a música? Então vamos soltar a música para vocês aí e o cronômetrozinho aqui. Beleza? Honest, we don't need a label. Love is everything and everything is love, yeah. Why the pressure when you focus and you young, yeah. But I'm hoping that one day it could be something. She deserve 100 and these niggas give her nothing. Chicago diner, order what you want, hey. Looking like you could be on the wrong way. Wanna love somebody someday. Cookies in the oven on a Sunday. Yeah, this one for the shorty with the good, yeah. I hope that you having you a good, yeah. I hope
Bom, a gente aqui, ó, deu 1 minuto e 2. A gente então vai responder. Rufem os tambores. Qual que é a correta? É a C. Então, a 1 e a 3 estão corretas. Vamos entender. Vamos lá. 1. Quando uma comunidade atinge o estágio, né? O estágio clímax, a teia alimentar torna-se mais complexa. Lembra quando a gente falou que aumenta as relações que tem ali? Então, aumenta também a questão da teia alimentar. Então, isso aqui está correto. A composição das espécies tende a permanecer constante ao longo da sucessão. Não, a gente viu que a questão do número de espécies, a questão de diversidade e tudo mais, isso aumenta ao longo da sucessão, então ela não permanece constante, tudo bem? E os diferentes organismos dos estágios serais, né, ocasionam modificações nas condições ambientais locais. Sim, isso está correto. A gente falou que ao longo daqueles estágios acontece, então, modificações nessas condições aí ambientais, né? Então, ao longo dele todo. Então, está correto, tá? E vamos lá para o próximo exercício. Vamos lá. Vamos ler também junto e depois eu coloco a música para vocês aí. Vários eventos caracterizam a evolução de uma comunidade biológica durante uma sucessão ecológica. Assinale a alternativa que contém o conjunto correto desses eventos. A gente precisa prestar um pouquinho de atenção, tá? Nessas questões aí. A. Modificações no microclima de uma comunidade em sucessão causam diminuição da diversidade biológica e aumento da biomassa. B. O aumento da diversidade biológica de uma comunidade em sucessão leva ao aumento da biomassa, e à medida que as novas comunidades se sucedem, ocorrem modificações no microclima. C. O aumento da biomassa da comunidade em sucessão leva ao aumento da diversidade biológica e à estabilização no microclima. D. O aumento da diversidade biológica causa modificações no microclima de uma comunidade em sucessão, o que determina a diminuição da biomassa. E E. A estabilização do microclima e da biomassa determina o aumento da diversidade biológica de uma comunidade em sucessão. Vamos então para a música. Então vamos lá para a música. Só que você sai das vantagens se você não tem fé, se você não tem fé. Bom, deu aqui 1 minuto e 1. Vamos lá responder. Então, qual que é a correta? A correta é a B. Vamos entender o porquê que é a B, tá? Modificações, vamos lá na modificações no microclima de uma comunidade em sucessão causam diminuição da diversidade biológica e aumento da biomassa. Se a gente está aumentando a biomassa, a gente, consequentemente, a gente está aumentando essa diversidade biológica, né? Então, errado. Vamos para C. O aumento da biomassa da comunidade em sucessão leva ao aumento da diversidade biológica e à estabilização do microclima, né?
Então, a gente não está falando de estabilização de microclima. O que a gente está falando aqui? Que ocorre alterações ao longo dessa sucessão, né, desse clima, então, de fatores abióticos, por exemplo. E a gente está falando que se aumenta a biomassa, consequentemente aumenta a diversidade, né, biológica. Vamos lá. Na verdade, não é consequentemente. Na verdade, a gente tem um aumento, por exemplo, a gente pode aumentar a questão da biomassa tendo só, sei lá, uma espécie vegetal. A gente pode, porque você tem uma. Mas o que acontece? Você tem uma maior diversidade, tá? Só corrigindo isso. Então, vamos lá. Na questão de você ter uma maior diversidade, então você ter uma maior biomassa, mas assim, posso ter só com uma espécie essa biomassa aumentando? Pode, porque você tem uma quantidade muito grande daquela espécie. Então você pode aumentar a biomassa. Mas aqui eu tô falando de que aumenta também. Então tem diversidade aumentando e tem biomassa aumentando também, tá bom? Só corrigindo isso. O aumento da diversidade biológica causa modificações no microclima de uma comunidade em sucessão, o que determina a diminuição da biomassa. Então, se eu estou aumentando muito essa comunidade, essa diversidade biológica, estou alterando a questão de clima e tudo mais, na verdade, a gente não está tendo essa diminuição da biomassa, né? Então, aqui a gente sabe. Na sucessão ecológica, aumento dessa diversidade, aumento da questão da biomassa, né? E a gente tem, assim, ao longo da sucessão, alteração nesse microclima, né? E a estabilização do microclima, acho que eu nem preciso já ler o resto, né? A gente não tem estabilização dele, a gente tem alterações, né? Modificações ocorrendo. Então, vamos lá, B. O aumento da diversidade biológica de uma comunidade em sucessão leva ao aumento da biomassa. E, à medida que as novas comunidades se sucedem, ocorrem modificações no microclima, tá? Então, aqui a gente tem a consequência da diversidade biológica aumentando, levando ao aumento da biomassa. Ok, tudo certinho. E ocorrem modificações no microclima. Claro, como você disse antes, pode ocorrer de, por exemplo, não aumentar a diversidade biológica em algum ambiente, por exemplo, eu estou falando aqui de espécies diferentes, né? Pode, mas eu não estou falando de sucessão ecológica, tá, gente? Estou falando de. Na sucessão ecológica vai ter o aumento da diversidade. Vamos lá, recapitulando. Ó, gente, isso aí é como se estivesse ao vivo, tá? Na sucessão ecológica ocorre aumento da diversidade biológica, também vai ter o aumento da biomassa, tá? E alterações, né, modificações nesse microclima. Em comunidades, em algumas comunidades, às vezes eu posso ter uma comunidade já estabelecida, só que ela não tem uma diversidade muito grande de espécies, mas ela tem uma biomassa que ela continua aumentando, por exemplo, ali, né? É uma biomassa. Aí, por exemplo, introduz espécies e você também tem o quê? Pode aumentar essa biomassa. Na sucessão, o que eu tô falando que é, quanto mais a gente aumenta essa diversidade biológica, maior o aumento também da biomassa, tá? Que acontece, na verdade, o que eu falei antes é só uma exceção, tá? Mas geralmente o aumento da biomassa vai vir também com o aumento dessa diversidade biológica, tá bom? Espero que não tenha ficado dúvidas ou se eu me enrolei em alguma coisa, tá bom? Vamos lá. É da FATEC. E agora a gente vai entrar em dinâmicas de população. A gente vai falar sobre crescimento populacional depois mais para frente. Mas população, lembra quando a gente define população, comunidade e tudo mais? Então, população é o quê? Indivíduos da mesma espécie ocupando o mesmo local naquele espaço de tempo, né? Então, aqui a gente não está falando, na verdade, só de um aglomerado. E faz um parêntese aqui. Não evite aglomerações. Na verdade, não fique aglomerado, gente. Se possível, fique em casa, comam muito bem, passem álcool em gel, lavem muito bem as mãos. Uma, lava a outra, lava a outra, tá bom? Por favor. E voltando aqui.
Então, a gente está falando de uma entidade biológica que ela tem características que são próprias dela, né? Que vai ter até coisas que vão estar interferindo nela, que pode fazer com que diminua ou aumente essa população. Então, a relação entre o número de indivíduos de uma população e o local onde ele ocupa, por exemplo, dado isso em área ou em volume, a gente chama de densidade populacional. Um exemplo, a gente tem um aquário e eu percebi que a densidade populacional é 4 peixes por centímetro cúbico, ou por metro cúbico, né? Tenho 4 gramíneas no pasto a cada 1 metro quadrado, né? Então, isso é densidade populacional. E tem fatores que podem diminuir ou aumentar, e eles estão juntos, tá, gente? A gente tá falando de que tá ocorrendo um, tá ocorrendo o outro, tá? E quais fatores que são esses? Aqueles que aumentam a densidade e aqueles que diminuem. Os que aumentam é a natalidade, ou seja, indivíduos nascendo, e a imigração, com I. Essa imigração são indivíduos adentrando a essa população, tá bom? E aqueles que diminuem a densidade, que é a mortalidade, ou seja, indivíduos morrendo, e a emigração com E, que é o que? Indivíduos saindo dali. E ali nesse contexto, a gente tem o que a gente chama de potencial biológico, que é a capacidade de reprodução desses indivíduos, dessa espécie, que ela é avaliada o quê? Em um ambiente que ele não impõe dificuldades no seu desenvolvimento. Ou seja, que eles não têm fatores que possam limitar esse seu desenvolvimento. Só que a gente tem que lembrar que o ambiente, ele vai estar agindo ali nessa população ao mesmo tempo que ele é provedor, ele é opositor, ou seja, provedor, ele vai dar alimento, abrigo e tudo mais, mas ele é opositor tendo relações negativas ali, por exemplo, de questão de competição e tudo mais, tá? E esse ambiente, ele vai agir como um fator limitante, né, no crescimento e desenvolvimento desses indivíduos, então, dessa população. Por exemplo, a gente vai ter uma quantidade pequena de alimento, quantidade pequena de luz para uma população de plantas que precisa de uma quantidade muito grande, relações ecológicas ali negativas, né? Então, esse conjunto que a gente fala, esse conjunto é o que a gente chama de resistência ambiental. E esse crescimento populacional ele pode ser de maneira controlado ou não controlado. Não controlado é quando você é livre dessa resistência ambiental, ou seja, eles vão crescer de maneira livre ali. Você não vai ter coisas impedindo com que eles cresçam, algo limitante. E eles vão crescer em quê? Quando a gente pega numa curva, em um gráfico, é um crescimento que a gente chama de exponencial ou em J. Aqui eu exemplifiquei o número de bactérias, por exemplo, que a gente cultiva em laboratório. Ela está no meio ali propício para ela, então não tem competição. A questão de competição ali, ela está livre de competição. A questão de, por exemplo, tem um substrato ótimo para ela, então ela vai o quê? Ir nesse crescimento exponencial, que é de 1 para 2, 2, 4, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante, né? Lembrando lá da questão da sucessão ecológica. Clara, será que tem alguma relação? Sim, quando a gente fala de crescimento, às vezes quem se comporta desse jeito são espécies, por exemplo, que a gente chama de pioneiras, né? Da comunidade pioneira. Por quê? São as espécies que a gente chama depois na biologia, a gente vai ver, que elas chamam de R estrategistas. R de rato, estrategistas. Por quê? Porque elas crescem muito rápido, elas se reproduzem muito rápido e fácil, ela tem uma vida muito curta, e, por exemplo, no caso de gramíneas, né, elas têm muitas sementes, então elas se espalham muito rápido, então o crescimento dela é assim. População controlada, já ela é influenciada pela resistência ambiental, então você tem fatores que limitam ali o crescimento. A curva ela vai ser chamada de sigmoide ou uma curva em S, né? Que vai ter fases como crescimento lento, fase logarítmica, a fase de diminuição do crescimento e depois a fase de equilíbrio. Vocês vão ver ali, ó, no finalzinho da fase de equilíbrio tem algumas oscilações, mas ela vai tender a esse equilíbrio ali dela. Clara, tem alguém aqui na sucessão ecológica, sei lá,
estágio, alguma coisa que é parecido? Sim, quando a gente está falando das clímax, por exemplo. Então, a gente está falando de uma comunidade clímax. Então, quando a gente fala delas, a gente fala que elas são K, de K mesmo, né? De K, assim. K estrategistas, que são espécies que elas crescem de maneira lenta, têm um ciclo de vida bem longo, elas dão poucos descendentes, mas aqueles descendentes eles se fixam ali, eles são bons ali, né? E elas são ótimas competidoras. Então a gente chama nesse estágio, por exemplo. Então a gente pode ter ali um crescimento, né? E a gente pode ver um exemplo aqui, por exemplo, de lebres e linces. Linces são felídeos maravilhosos que na ponta da isso aqui parecendo um chifre, né, gente? Não, mas na ponta da orelha deles, eles têm pelinhos, muitos pelinhos. Eles são maravilhosos. E as lebres, então aqui a gente está tendo as lebres como predadores, presas, e os linces como predadores. Então vocês estão vendo aqui nesse gráfico, os alaranjados, amarelinhos ali são as lebres e o verde são os linces, tá? O que a gente acontece? O que acontece? Quando a gente tem, então, numa comunidade a existência de um controle mútuo, ou seja, algo mais tendendo àquela fase última lá que a gente viu, que é mais equilibrada, a gente tem essa ocorrência aqui, ó, essa oscilação. Ou seja, aumentou lebres, ao mesmo tempo vai aumentar os linces? Não. Mais à frente vai aumentar, vai ter um pico de linces. Por quê? Aumentou a quantidade de comida. Então, consequentemente, mais para frente vai aumentar a quantidade de linces, né? Aumentou muito, acabou a comida. Então, você tem uma queda dessas lebres. Mais à frente, você vai ter o quê? A queda dos linces, né? Aí, opa, teve uma queda dos linces, agora a gente pode se reproduzir, né? Então, aí os lebres começam a se reproduzir, tem um pico de lebres, mais à frente tem um pico de lince, e assim sucessivamente. Tá? Aqui é só um exemplo. E agora a gente vai para exercício, para fechar com chave de ouro. Vamos lá. Observe o gráfico abaixo, que representa o crescimento populacional de uma espécie animal, em que X corresponde ao tamanho populacional e T ao tempo. Em relação a essa população, é correto afirmar que A. Ela vive em um ambiente com recursos ilimitados. B. A sua estabilidade ocorre quando não há mais predadores. C. A sua estabilidade ocorre quando atinge o limite máximo de indivíduos. D. A resistência do meio não influencia sua densidade. E o seu índice de mortalidade é zero. Então, vendo esse gráfico que está aqui do lado, tá, gente? Vamos lá para a música, então? Então, vamos colocar a música aqui e colocar aqui o númerozinho para a gente já ir, o cronômetrozinho, tá? 1 minuto para vocês. Vamos lá, então. Já deu. Vou colocar aqui problemas técnicos. Já deu, então, né? 1 minuto. E. 1 minuto.
E vamos ver, qual que é a questão correta? A correta é a C, né? Vamos ver, então, das outras questões. Vamos lá. Em relação a essa população que está mostrando neste gráfico aqui, tá? Lembrando que gráfico que é esse de uma população controlada é uma curva sigmoide em S, tá? Então, é correto afirmar que ela vive em um ambiente com recursos ilimitados. Se fosse ilimitado, seria uma população não controlada. Então, seria o quê? Um gráfico em uma curvatura exponencial, então em J, não seria isso daqui. B, a sua estabilidade ocorre quando não há mais predadores. Na verdade, quando a gente está falando, por exemplo, quando a gente viu a questão de oscilação, né? A estabilidade aqui, até essa estabilidade, ela meio que não ocorre, porque ainda tem oscilações, né? E quando não há mais predadores, quando a gente está falando da questão de um ambiente que ele às vezes pode não ter mais um predador, mas ele está limitando com outro fator. Então a gente tem outros fatores que são limitantes ali também. A sua estabilidade ocorre quando atinge o limite máximo de indivíduos. Então, você tem um limite máximo que ele suporta por conta dos fatores limitantes que você tem no meio. Então, é exatamente isso. A resistência do meio não influencia a sua densidade. Na verdade, a gente está vendo aqui que influencia sim. A gente lembra da resistência ambiental? Nesse gráfico aqui, tem influência da resistência ambiental. E o índice de mortalidade é zero. Bom, mesmo com o índice de mortalidade de zero, a gente poderia ter emigrações, né? Então, a gente poderia ter o quê? Mais crescendo mais aqui e não entrando, na verdade, nesse meio que uma fase mais equilibrada, né? E é isso, né, gente? 2017, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Muito obrigado por terem assistido ela. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma, Clara, olha, eu acho que você se equivocou em alguma coisa ou algo do tipo assim. Clara, eu queria fazer um elogio para você. Clara, tem um vídeo de gatinhos. Podem estar entrando em contato, tá, gente? Tanto no e-mail, tanto aqui no WhatsApp que eu tô deixando para vocês. Dúvidas, vontades, uivos. É isso. Até a próxima videoaula. Um beijão para todos vocês.